O que acontecerá se eu cair em um buraco negro? Bem, eu provavelmente morreria ou talvez não. Um buraco negro não é de fato um buraco e nem é preto, teoricamente falando. É uma área do espaço com uma força de atração incrivelmente grande, gravidade. No entanto, é completamente invisível. E assim acontece que todos o chamam de preto em geral. Funciona como um enorme vácuo esférico superespacial. Eclipse suga tudo o que passa pelo seu horizonte de eventos, a chamada fronteira, onde o espaço exterior termina e o buraco negro começa. Mesmo um fóton de luz, que, como você deve saber, é a partícula mais rápida do universo, não consegue resistir à atração. E, especialmente, porque sou apenas uma pessoa comum, feita de partículas comuns, também não consigo resistir. Se, por alguma incrível coincidência, eu ficasse sob a influência de um buraco negro, seria mais ou menos assim. Se eu sentisse os pés primeiro em direção ao horizonte de eventos do buraco negro, minha cabeça, estando mais distante, seria atraída muito mais fracamente do que meus pés, que estariam mais próximos. Isso não é como estar em uma prateleira medieval. Eu seria esticado e alongado ao longo do meu caminho, de tal forma que minha cabeça seria levemente cortada. Em seguida, viria um encontro com a singularidade que está no centro de um buraco negro. Em seu conteúdo, ocorre algo bizarro, ilógico e estranhamente demoníaco, agora em seu sentido literal. Em outras palavras, por várias, mas importantes, não existem leis e nem regras. Todos os poderes e a compreensão usual do espaço e do tempo parecem existir. Isso é algo bem diferente, não deste mundo. Existe o nosso universo, que apoia certas leis e conceitos, e existe o mundo da singularidade, que ignora descaradamente quaisquer leis e existe por si mesmo, e não sabemos nada sobre isso. Então, teoricamente, à medida que nos aproximamos da singularidade, meu corpo alongado continuará a se esticar longitudinalmente e continuará a diminuir em sua direção transversal, sua largura, mas ainda não desaparecerá completamente. E o mais interessante é que meu amigo Bob, que teve sorte e foi sugado logo depois de mim, provavelmente não sobreviverá até o momento em que meu corpo atravessar o horizonte de eventos. Pareceria para ele que eu me movo indefinidamente, para sempre me aproximando do horizonte de eventos. Mas para mim, por outro lado, tudo acontece, acabou. Mas isso não é tudo. Esse cenário da minha morte será relevante se o que me interessa for o tipo mais comum de buracos negros. O horizonte de eventos, a propósito, também é chamado de raio de Schwarzschild, em homenagem ao cientista que primeiro descreveu este objeto com a fórmula matemática da caverna. E ainda assim existem buracos negros especiais. Por exemplo, um riser ao norte do buraco negro também é carregado e tem uma carga elétrica girando. Terei que reescrever todo o cenário da minha morte se eu encontrar um buraco, por exemplo. A singularidade em um buraco negro carregado não atrai, mas sim os objetos seixos. O que isso significa para mim? Tudo será mais uma vez como antes. Meu corpo correrá pelo horizonte de eventos e, em um ritmo frenético, acelerando constantemente e se esticando como um chiclete. Tendo ultrapassado o horizonte de eventos, eu encontrarei outro, um segundo para escrever. Eu ainda irei acelerar o movimento em direção a ele, mas assim que eu tiver esse empreendimento ativo, a singularidade, em vez de sugar, começará a afastá-la vigorosamente. No final, o que é conhecido como lugar me cuspirá em si mesmo, no universo, e você pode dizer sangue. Mas ainda assim, se houver buracos negros, e pode muito bem serem buracos brancos, um buraco branco é praticamente o mesmo que um preto, mas invertido. Ele não absorve, apenas emite coisas de si mesmo. Você entra em um buraco negro em seu mundo e sai do branco. E outro pequeno problema é que você não será capaz de retornar ao mundo de onde veio.
Embora isso realmente não faça diferença neste ponto, pois é improvável que você tenha sobrevivido a tal jornada de qualquer maneira, provavelmente já foi reduzido a um longo e fino fluxo de partículas elementares. Então, neste sentido, acontece que, pelo menos teoricamente, existe algo como teletransporte. Muito bem. Poderia encontrar pares de buracos negros em nosso multiverso que servem como portas de mão única entre universos. É o mesmo buraco que é simultaneamente preto em nosso mundo e branco em outro. Esse absurdo às vezes também é chamado de buracos de minhoca com teletransporte ou buracos pretos e brancos. A topologia não trivial explica as propriedades incomuns dos buracos negros incomuns, através dos quais esse túnel universal é de fato obtido. E assim, gradualmente, chegamos à conclusão de que buracos negros comuns e incomuns existem em teoria. Eles têm propriedades especiais que parecem ser capazes de teletransportar você para outro universo. Esses chamados buracos negros. E na prática, nada que você precise entender. Ninguém viu nada assim com os olhos. Por exemplo, para capturar uma imagem do buraco negro supermassivo tão próximo, localizado no centro da nossa galáxia, precisaríamos de um telescópio incrivelmente poderoso com um diâmetro de lente quase igual ao diâmetro do nosso planeta Terra. É improvável que algum dia seremos capazes de construir um telescópio a partir deste lado. Então, os cientistas estão quebrando a cabeça sobre maneiras alternativas de criar a primeira imagem realmente verdadeira de um buraco negro. Todas essas imagens de buracos negros que você viu ao longo dos anos são, na verdade, apenas interpretações artísticas. Ou seja, são a visão de algum artista em particular e não correspondem necessariamente à realidade. Apesar da ausência de imagens reais, os cientistas hoje estão mais confiantes do que nunca de que os buracos negros realmente existem. Em todos os cerca de 50 objetos que foram encontrados até agora em nossa galáxia, que se comportam como buracos negros. A coisa misteriosa no centro da nossa galáxia é o candidato mais provável para o papel de um buraco negro. Tem uma massa de cerca de 4,3 milhões de massas solares e o raio do horizonte de eventos, algo no centro do famoso quasar massivo, que é Loca 7, é outro candidato ilustre para o papel de buraco negro. Se a matemática estimar cerca de 1 bilhão de massas solares e o raio correspondente do evento, o horizonte tem cerca de 1 milhão de quilômetros. Então, é mais do que provável que nas cidades negras isso e mais cientistas estejam tentando resistir. Mas buracos negros e brancos, ou buracos de minhoca, por outro lado, são algo mais raro e mais misterioso do que o inferno do conservatório. Eles são possíveis em teoria, mas não precisamos de uma prova forte do seu sistema em oposição a simples buracos negros. Mas o que quer que seja, acreditar no que eles são é integralmente mais interessante do que dizer que toda essa enorme montanha na ficção abandonou a vida e se inscreveu para o canal. Até a próxima. E assim chegamos ao final deste vídeo. Espero que tenham gostado do conteúdo. Se você curtiu as informações, deixa o seu like aí embaixo. Isso ajuda muito o canal a crescer e alcançar mais pessoas interessadas no mesmo assunto. Não esqueça também de se inscrever no canal para não perder nenhum vídeo novo. Basta clicar no botão de inscrição e ativar o sininho de notificações para receber todas as novidades em primeira mão. Se você tiver alguma sugestão de tema para os próximos vídeos, ou quiser deixar seu feedback, comentar aqui embaixo. A opinião de vocês é fundamental para o crescimento e aprimoramento do canal. E claro, compartilhe o canal Dinheiro em Pauta com seus amigos que possam se interessar pelo conteúdo. A comunidade está crescendo e isso é graças a cada um de vocês. Muito obrigado por fazer parte desta jornada. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá, um grande abraço.